professoras e professores! Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre arqueologia, patrimônio cultural, povos que ocupavam a região da campanha gaúcha no passado e também sobre educação patrimonial e a sua importância através de ações continuadas em salas de aula. Nós somos a empresa Contextos Arqueologia e Patrimônio Cultural e no ano de 2021 trabalhamos nos municípios gaúchos de Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi, Dilermando de Aguiar e Santa Maria, em áreas onde serão construídas linhas de transmissão de energia. Parte do nosso trabalho ocorre antes do início da construção do empreendimento e está associado ao licenciamento ambiental da obra. O nosso principal objetivo é preservar os possíveis sítios arqueológicos existentes na área, garantindo que as informações que existem neles não se percam, já que sítios arqueológicos são fontes de informações que não podem ser renovadas. Entre os anos de 2016 e 2017, foram identificados diversos sítios arqueológicos na área diretamente afetada pelo empreendimento e são caracterizados como sendo pertencentes a grupos de caçadores-coletores e grupos horticultores. Por este motivo, no início do ano de 2021, a Contextos Arqueologia e Patrimônio Cultural realizou o salvamento de 10 sítios arqueológicos através de escavações e da coleta de material que está na superfície do terreno, além de estarmos realizando o monitoramento das frentes de obras por arqueólogos, garantindo que novos sítios arqueológicos que porventura sejam identificados não sofram nenhum dano. Essas informações que estão em sítios arqueológicos são importantes porque, além de serem uma parte da nossa história, formam também o patrimônio cultural brasileiro, que é protegido por diversas leis implementadas desde o século XX. Antes de falarmos sobre o patrimônio brasileiro, vamos lembrar de onde o conceito de proteção ao patrimônio surgiu? Dentro da história recente, a primeira vez que se tem informação sobre a preocupação em preservar o patrimônio histórico foi em Portugal, no ano de 1721. Naquele ano, o rei de Portugal resolveu publicar um alvará proibindo a destruição ou dano a qualquer prédio ou monumento antigo. Mas, de fato, apenas algumas décadas depois, na França, é que essa discussão ganhou força. Durante a Revolução Francesa, com a revolta do povo contra a monarquia, aristocracia e igreja, vários símbolos de suporte desses grupos foram danificados. Com receio de uma maior destruição, o governo transformou vários desses bens em patrimônio nacional. Assim, prédios medievais, palácios e igrejas deveriam então ser símbolo da identidade nacional e unir o estado emergente. Em outras palavras, ao invés de destruir, o povo deveria zelar pelos bens, afinal, simbolicamente, também pertencia a eles. No Brasil, foi apenas em 1830 que a legislação passou a citar penalidades para quem destruísse ou mutilasse qualquer tipo de bem público. Mas só no início do século XX, com o movimento modernista, que a valorização da arte e da cultura nacional ganhou força. Em 1937, foi criado o Decreto-Lei nº 25. Esse decreto determina o que é patrimônio histórico e artístico nacional, sendo então o conjunto de bens móveis e imóveis que a preservação fosse de interesse público e que estivessem vinculados ou à história do Brasil ou fossem de valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Mas apesar disso, nas décadas seguintes, só eram valorizadas edificações e bens materiais de valor histórico ou artístico, que estavam associados às classes altas e à população branca. Foi através da Constituição Federal de 1988, especificamente nos artigos 215 e 216,
que se passou a proteger também todos os bens de natureza material e imaterial que fizessem referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Formas de expressão, modos de fazer, criações artísticas e científicas, documentos, objetos, obras, dentre outros bens patrimoniais. Neste vídeo, vamos falar especificamente dos sítios de valor arqueológico, que também são considerados patrimônio cultural brasileiro pelo artigo 216 da Constituição Federal. Bom, a arqueologia é a ciência que estuda os seres humanos. E os seres humanos são desde os nossos primeiros antepassados até os nossos contemporâneos, até os que vivem na mesma época que nós hoje em dia. A arqueologia estuda os seres humanos e todas as coisas modificadas por eles. Então a gente estuda materiais, objetos que os seres humanos fizeram ou fazem, as paisagens, como os seres humanos modificaram o lugar onde eles moram, tudo isso são as coisas que a arqueologia estuda. O patrimônio arqueológico, ele importa para saber então o nosso passado. Portanto, saber como esses povos que habitaram aqui, habitaram a região, como esses nossos antepassados viviam, como eles comiam, já que é uma vastidão de campanhas, são campos que não tem como plantar, eles caçavam, como era. E a arqueologia então consegue entender isso aí, por isso a importância de se preservar então esses materiais que se tornam um patrimônio, que são um patrimônio do Brasil. Não só um patrimônio da região onde eles são encontrados, mas um patrimônio do Brasil. O Brasil é imenso, tem várias formas de viver, vários grupos que vivem, cada um do seu modo, cada um deixou seus materiais dos antepassados, que a gente encontra, que os arqueólogos encontram no presente, e tenta entender como cada povo vivia. O trabalho arqueológico é feito através das seguintes etapas: prospecção da área, escavação dos sítios arqueológicos identificados durante a prospecção, análise do material em laboratório e, por último, divulgação dos resultados obtidos. Na primeira etapa, que é a prospecção da área que será impactada direta ou indiretamente pela construção do empreendimento, os arqueólogos caminham por toda a região procurando por vestígios e sítios arqueológicos. Essas caminhadas são previamente definidas e guiadas por GPS, para um maior controle sobre as áreas que já foram vistoriadas e para garantir que, no caso de serem encontrados vestígios arqueológicos, a equipe saiba com exatidão a localização deles e possa retornar depois para realizar o salvamento. Se um sítio arqueológico é encontrado durante a prospecção, em alguns casos se executa a escavação do sítio. A escavação é realizada através da abertura de quadrículas ou trincheiras, e todas as informações observadas são registradas, assim como os materiais encontrados são coletados e levados para o laboratório. No caso específico da região de Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi, Dilermando de Aguiar e Santa Maria, antes da escavação dos sítios, foram coletados os materiais que estavam na superfície, ou seja, não é regra que os sítios arqueológicos tenham objetos e materiais apenas debaixo da terra. Há casos em que esses materiais são encontrados na superfície do solo. Após a escavação do sítio arqueológico e registro das informações observadas em campo, o material encontrado e amostras de solo são levados para o laboratório. Lá é realizada a curadoria e análise, que podem envolver diversos tipos de profissionais que não apenas arqueólogos. Após a análise, o material é enviado para uma reserva técnica, como universidades e museus, para que outros pesquisadores tenham acesso a ele. Os resultados da pesquisa envolvem a análise do material, das informações de campo e das pesquisas bibliográficas, e são divulgados através de artigos científicos, jornais, vídeos, livros, palestras ou sites.
Então, o objetivo dessa conversa é mostrar para vocês que tipo de sítio aparece nessa região, nessa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e quais são as características que ele tem, na paisagem, quais foram os grupos que ocuparam essa região há 10, 15, 12 mil anos atrás, como eles sobreviviam, como eram os instrumentos deles, como eles usavam esses instrumentos. Então a gente está fazendo essa conversa inicial, para que a gente possa compreender como eles se organizavam, como eles se adaptavam e como eles viviam nessa região. E esses sítios, eles estão associados a uma indústria chamada indústria catalanense. 80% deles, eles se encontram nos topos das coxilhas, geralmente estão associados a pequenos córregos, pequenos arroios na baixada deles. E esses sítios aparecem nos afloramentos de pedra, aonde aparece uma pequena capa que reveste com uma gramínea muito superficial. Então eles afloram em abundância. Então a localização deles basicamente se dá dentro dessas características. Eles estão nos topos das coxilhas, nas pequenas coxilhas que nós temos aqui na fronteira, com pequenas elevações, e sempre associado a pequenos córregos e a pequenos cursos de água. E basicamente essa seria a paisagem específica de ocorrência desse tipo de sítio da indústria catalanense. Então esses grupos, eles eram nômades, Eles eram formados basicamente por pequenos grupos que se subdividiam em determinadas regiões e tentavam explorar da melhor maneira possível todos os recursos da área, Eles viviam de caça, da coleta, da pesca também. Basicamente seria essa a subsistência deles, Eles percorriam quilômetros durante o dia, atrás de alimento, atrás da caça, atrás da fruta, ou ficavam nesses pequenos arroios também fazendo a pesca dos peixes para sua alimentação. Se organizavam dessa maneira. Eles não tinham uma residência fixa, As residências deles, que seriam esses sítios arqueológicos que nós encontramos e resgatamos agora, basicamente é composto por oficinas de lascamento, onde eles passavam um tempo determinado buscando a rocha para o lascamento, o que seriam os instrumentos deles, Então eles passavam momentaneamente nesses sítios, lascavam a pedra e faziam seus instrumentos, como a faca, como um raspador, levavam consigo algumas vezes e ficavam circulando nessa região. Alguns sítios eram sítios de habitação, outros sítios eram sítios de oficina, onde eles lascavam, faziam as suas necessidades de instrumentos, e em outros eles ocupavam com uma outra perspectiva de moradia, mas eram moradias rápidas, assim como os sítios de oficina também eram rápidos, não sem ocupação prolongadas. Falando agora especificamente sobre os instrumentos que esses grupos associados a essa indústria catalanense produzia, eu vou mostrar algumas peças que são bem características e típicas, desse tipo de indústria. Esse é o tipo de instrumentos que eles produziam, São lascas bastante espessas, A lasca é onde ele se tirava de outro bloco a partir da percussão de uma pedra contra outra, e eles produziam esse tipo de instrumentos, Esses instrumentos geralmente eram usados para corte e para a utilização de raspar alguma coisa específica, Então, esses eram os instrumentos básicos que esses grupos utilizavam na pré-história da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aqui no laboratório eu estou aplicando o procedimento que é a conservação preventiva, que é uma conservação, que é
atuação indireta, né, sobre o material. Então, eu estou fazendo a higienização, que é a limpeza, né, que eu uso vários pincéis de vários tamanhos. Depois vem a numeração, que a gente chama de catalogação, né, que é a numeração das peças, em qual todas as peças recebem uma numeração alfanumérica, que vai ser o registro, né, desse material. Depois, as medições, então a gente mede cada uma dessas peças também, né, que vai ser posteriormente também anexada a um documento, né, que a gente faz uma documentação desses procedimentos. Depois de tudo isso, né, esse material ele é acondicionado em sacos, né, em sacos Ziploc, que é armazenado com as etiquetas, né, que além das etiquetas de campo que o arqueólogo faz, né, preenche, essas etiquetas são replicadas, mas com as informações mais completas, mais pontuais também, que vai ficar junto com esse material. A gente se adequa às informações que eles passam sobre as caixas e acondicionamos esse material para fazer o transporte até essa instituição. Bom, então essa paisagem que a gente está aqui é uma paisagem típica do Pampa Gaúcho, né, da região sudoeste do Rio Grande do Sul. E nessa região, a ocupação pré-colonial ela era mais relacionada com populações de caçadores-coletores, que ocupavam a região numa forma de mobilidade maior, explorando os afloramentos rochosos, fazendo ferramentas de pedra. Mas o empreendimento, ele se direciona também para a região central do Rio Grande do Sul. Nesse processo de se direcionar para a região central do Rio Grande do Sul, a gente vai começar a perceber uma vegetação diferenciada já, uma paisagem de transição entre zonas de floresta com essa região de campos aqui do Pampa Gaúcho. Nessa região mais central do Rio Grande do Sul, próximo, por exemplo, ao município de Santa Maria, nós vamos encontrar alguns sítios arqueológicos pré-coloniais diferentes do contexto que a gente encontra aqui. Então a gente começa a encontrar sítios Guarani, né? As populações Guarani, elas têm uma origem bastante longe, eu diria assim, do Rio Grande do Sul. A gênese desses povos é na Amazônia e eles partem então de uma família linguística Tupi-Guarani, né? E essa família linguística Tupi-Guarani, ela inicia um processo de expansão para fora da Amazônia, mais ou menos 3.000, 2.500 anos antes do presente. Então, esses povos eles vão se direcionando para o sul do Brasil e alguns falantes do Tupi-Guarani também se direcionam para o nordeste do Brasil. Especificamente, os sítios arqueológicos que a gente tem encontrado aqui na região central do Rio Grande do Sul, eles se relacionam aos povos que falavam Guarani. Então, esses povos foram descendo, né, criando aldeias e essas aldeias iam se expandindo e assim iam sempre criando aldeias novas, ocupando espaços novos, geralmente em áreas de florestas, ocupando áreas de grandes índices de fertilidade, próximo a recursos hídricos. A mobilidade desses povos, ela tinha muita relação com os espaços fluviais, com os rios, né? Então iam se movendo pelo espaço, ocupando áreas novas a partir dessa mobilidade com o rio e ocupando áreas de planícies férteis. O que é interessante ressaltar sobre os Guarani é que eram povos que faziam cerâmica e viviam em aldeias maiores, né? Aldeias com uma população maior, deixando um registro bastante interessante e diverso nos espaços que eles ocupavam. Então, a cerâmica que eles realizavam, que eles produziam, elas tinham formas e tamanhos variados, funções variadas, decorações variadas. Então, a gente vai encontrar a pintura em motivos retilíneos e curvilíneos, com desenhos geométricos. Isso é bastante clássico dentro da cultura material deixadas por esses povos. As aldeias, os espaços que eles ocupavam, quando os arqueólogos chegam no futuro, né, e hoje estão trabalhando sobre esses sítios arqueológicos que antigamente eram aldeias Guarani, nós geralmente encontramos então manchas pretas escurecidas no solo, que era uma matéria orgânica decomposta, justamente aonde as aldeias eram instaladas. Então essas manchas de terra preta, nós encontramos muito material arqueológico associado, fragmentos de cerâmica, fragmentos de pedra lascada, que era utilizada como instrumento, né? Então, geralmente era a área de habitação desses povos, né? Poderia ser uma lixeira também antiga. E essas manchas pretas são muito características em sítios arqueológicos Guarani e é onde se concentra a maior parte do material arqueológico. E geralmente elas estão relacionadas então com a parte construtiva da aldeia.
Esses povos também, eles já cultivavam plantas domesticadas, tinham um pacote de alimentação bastante diversificado, por exemplo, milho, batata, feijão, uma série de variedades de plantas cultivadas que fazem parte da nossa alimentação atual. Então, esses povos, eles vêm trazendo esse tipo de alimentação desde a Amazônia e vão levando esse pacote botânico, eu diria assim, de aldeia a aldeia. Eles também tinham um conhecimento enorme sobre plantas nativas e plantas que eles iam conhecendo ao se deslocar no espaço. Então se estima hoje que eles tinham um conhecimento de mais de 1.200 espécies diferentes de plantas, além então dessas plantas cultivadas, né, que era uma das bases da alimentação. Esses povos também caçavam, pescavam, mas em geral eles tinham um conhecimento muito grande com relação a uma agricultura, né? Esse é o principal objetivo da arqueologia, né? Preservar isso, porque a gente está falando de memórias, de vidas, de sociedades, de pessoas. E por mais que a gente não consiga muitas vezes tocar, né, encostar na história, todos nós pensamos no nosso passado, né? A gente carrega uma história, uma memória, um patrimônio que faz a gente pertencer a alguma coisa. Então, nós, enquanto sociedades, enquanto no mundo inteiro, a gente se preocupa e a gente busca saber e conhecer de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Isso é uma coisa inerente, eu diria assim, aparece em várias sociedades. Então, a arqueologia é uma ciência que vem para preservar esse tipo de informação que, se não tiver, né, especificamente um trabalho de arqueologia, ele pode se perder para sempre, né? Então, a gente vive num mundo que se transforma a todo momento, e a arqueologia ela não quer dizer que as coisas devem ficar paradas, né? Mas ela precisa muitas vezes olhar espaços que são importantes, eu diria assim, que contam histórias, e ela deve estudar isso e mostrar para a sociedade, dar um retorno para a sociedade. Mesmo que as coisas vão se transformando e vão se modificando, porque muitos espaços eles são perdidos para sempre, a partir de uma nova, enfim, um novo empreendimento, uma nova construção que é colocada nesse espaço. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas a gente precisa entender que esse espaço tem uma história de longa duração. Então, que é o patrimônio, que é o nosso patrimônio material e imaterial. Então, por mais que ele vai se modificar, nós precisamos entender isso para nos entender enquanto sociedade. E não é uma coisa importante que a arqueologia trabalha, é que não é só uma sociedade, não é só um estilo de vida que a gente deve preservar. A gente busca entender a diversidade de estilos de vida e de patrimônios, isso é muito importante. Então a arqueologia ela também busca mostrar povos que muitas vezes foram esquecidos ou que não têm a sua história contada de uma forma tão clara como outras sociedades. Então por isso que é importante, a gente não pode só preservar, mas tem que entender que a arqueologia preserva de uma forma mais diversa, busca pelo menos preservar de uma forma mais diversa os patrimônios, as histórias e todas essas coisas que envolvem a vida das pessoas em termos de memória. Falar de educação patrimonial, a gente sempre tem que citar conceitos de história e patrimônio, porque eles estão muito interligados. Porque a educação patrimonial, a gente vai sensibilizar as pessoas, né, as comunidades, para esses assuntos, para o que é o patrimônio. Então, o que é o patrimônio? O patrimônio faz parte da nossa história. Exemplificando de uma maneira bem clara, né, se a gente for pegar casarões históricos, onde toda uma comunidade tem aquele sentimento de pertencimento, isso vai configurar um patrimônio, tá? E essa sensibilização para esse bem material vai acabar acarretando numa conscientização, né, e valorização para aquele patrimônio, e isso só se faz através da educação patrimonial. Então, o objetivo da educação patrimonial é que
ocorra essa conscientização entre um povo, uma comunidade, entre as pessoas envolvidas dentro daquela história, para que se tenha a importância para aquela comunidade e aí ocorra a preservação daquele patrimônio. Esse é o objetivo da educação patrimonial, é levar essa história, é levar esse conhecimento para que a sua finalidade seja a de preservação de toda uma história, de todo um povo, para que futuramente a gente consiga conhecer. Claro que para cada pensamento que a gente tem, para cada questionamento, essa pedra vai falar de outras formas. Mas a educação patrimonial em si, o objetivo dela é valorização e preservação da nossa história.